Ele surgiu há muito tempo. Quem pensa que design thinking é uma modinha estão muito enganados. A primeira pessoa que, de fato, começou a colocar o usuário no centro de qualquer desenvolvimento de projeto foi Leonardo da Vinci. E, e Leonardo da Vinci, enfim, foi um dos maiores inventores que nós temos conhecimento, né? Então, é bem importante a gente perceber que não é um modismo, não é uma tendência, não é algo recente. O que é recente, sim, principalmente em termos acadêmicos, é a questão de estudo dos processos, de metodologias, de ferramentas. Se a gente parar para ver aí, isso daí não tem meio século de estudo. Então, nesses termos, sim, ele é uma coisa recente. Mas hoje, cada vez mais, ele se torna uma ferramenta muito importante para nós conseguirmos caminhar para a mudança, a transformação digital que já acontece. Eu costumo sempre dizer que a nossa jornada começa hoje no entendimento. Então, eu dou as boas-vindas a vocês ao dia de amanhã. Falar super rápido de mim, para vocês terem uma ideia, né, com quem que vocês estão conversando. Meu nome é Bruno Barranco, eu sou sócio fundador da Migrar, nós somos uma aceleradora de negócios e treinamentos, somos um parceiro muito contente com a IT Partners. Eu tenho uma experiência de 14 anos, nasci na área de marketing, trabalhei muito com comunicação e nos últimos anos venho massivamente e ativamente trabalhando com inovação e transformação digital e experiência com o cliente. Em 2011 eu fui finalista num prêmio internacional, o Creative Business Cup, que é um prêmio do governo da Dinamarca, onde ele seleciona as empresas mais criativas do mundo. O que foi muito legal, porque deu uma notoriedade para mim nesse universo de inovação e de criatividade muito grande. Desde então, eu ativamente estou envolvido no ecossistema, não só, né, do lado de consultor, mas também na área de palestrante e professor. Eu assumi, no final de 2015, a primeira escola de inovação aqui do Brasil, a antiga Easy Hive Lab. Em 2016, ela internacionalizou, a sede foi lá para São Francisco, e eu acabei cuidando aqui oficialmente do Brasil, e a gente estava com os 4 praças, e eu era o Community Manager das atividades globais, e a gente estava em Amsterdã, Tóquio, México, Miami e São Francisco. E foi bem legal. O ano passado, final do ano passado, começo desse ano, eles decidiram encerrar as atividades internacionais, eles focam só hoje no mercado norte-americano. E aí nasceu, então, eu resolvi adotar um caminho próprio aí. Bom, eu já tenho projetos desenvolvidos para marcas como o Mafre, a Cisco Systems, a InTheRed, que é dona da Ticket, dos cartões de benefício, a Finnet, que é uma empresa de sistemas e tecnologias muito forte, atuando na parte de transações financeiras, tá? Hoje, se eu não me engano, 70% das transações de Cuba passam por eles, e eu tive a oportunidade de capacitar a equipe deles em Design Sprint, Design Thinking, e uma série de outras marcas aí bem legais no mercado, com projetos nacionais e internacionais. Também sou professor em MBA na Faculdade Belas Artes, aqui em São Paulo, em Sorocaba, e aqui na FIAP, no curso de Customer Experience Management, e aí nas unidades da Paulista, Itaim e Alphaville. Nasci, como eu falei para vocês, na área de marketing, fiz MBA em gestão de marcas também, me especializei em tecnologia e inovação na internet. Depois eu fui para a área de design de serviço. Design de serviço, para quem não sabe, é inovação em termos de estudo de processo aqui no Brasil. Começou exatamente com o pessoal de design de serviço. E o ano passado eu me tornei Sprint Master Trainer, então eu treino os Sprint Masters. Para quem não sabe, o design sprint, ele é um processo que em uma semana você cria uma solução inovadora para questões bem pontuais. O Google é super famoso por utilizar essa metodologia e ela nasce no design thinking.
Eu vou começar o dia de hoje falando um pouco do conceito do Design Thinking. Eu apresento para vocês o Tênis Pinheiro. O Tênis Pinheiro, ele é um brasileiro que foi um dos caras que trouxeram o estudo de inovação aqui para o Brasil. E o Tênis, ele tem um livro muito legal que eu fortemente recomendo todo mundo dar uma olhadinha, que é o Design Thinking Brasil. Se eu não me engano, acho que ele é de 2011. E ele tem um trecho que eu gosto muito, que sintetiza toda a transformação e as questões que o Design Thinking está envolvido. Ele fala o seguinte: os consumidores mais exigentes, insatisfeitos com as opções existentes no mercado e armados de novas ferramentas, estão exercendo uma influência na atuação das empresas. Eles agora demandam um novo tipo de relacionamento, na qual podem criar entre si o valor que desejam consumir. Por que eu trouxe essa citação aqui para vocês? Para a gente realmente discutir e entender que o mundo está mudando e isso obriga a gente a perceber como, de fato, trabalhar e atuar nesse novo mundo em constante transformação e mudança. O Design Thinking, ele que traz? Ele traz você desenhar processos de pensamento. E eu costumo dizer, assim que a gente afirma que é desenhar processos de pensamento, eu falo, quem é que pensa? O ser humano. Se o ser humano pensa, eu preciso entender o ser humano. E aí entra a questão muito forte de colocar o usuário centrado então, em qualquer tipo de desenvolvimento de solução que vocês estejam pensando. Então, essa é a essência de tudo. Então, né, por que a gente usa o Design Thinking? A gente usa para, de uma maneira, poder introduzir mesmo esse poder de centrado no ser humano no desenvolvimento dos nossos projetos. Então, a gente deixa de ter uma questão de produzir para depois tentar empurrar, né? Deixa a linha de produção rodando e a gente tenta liquidar o estoque conforme ele for surgindo. Não, dessa vez a gente passa num momento que a gente precisa perceber de fato o que ele quer, o que ele vê valor, e aí gradativamente a gente produzir só quando tiver a demanda certa. E além do mais, ele traz a questão da gente testar de uma maneira rápida e eficiente as respostas que a gente acredita que são corretas. Então, exatamente a gente testar numa pequena escala uma ideia, validar ela com o usuário para só depois a gente jogar lá para a implementação. E aproveitando esse gancho, né? Então, aqui eu quero dizer o seguinte: o Design Thinking ele trabalha muito mais com uma questão de planejamento estratégico, vamos dizer assim, do que a implementação em si. Então, não tem um pensamento equivocado de que Design Thinking é a mesma coisa que uma metodologia ágil. Ele vai sim agilizar o processo para você chegar num descritivo técnico, num escopo mais assertivo, mas ele não entra na implementação. O trabalho do Design Thinking, de um desenvolvimento de projeto com viés de inovação, ele para até o descritivo técnico, ok? Depois entra os squads e tudo mais para implementar. E é o que eu sempre falo, é muito bom a gente trabalhar junto, porque inclusive o viés do design thinking, como é testar com o usuário, né, entrevistar o usuário, de fato desvendar o que o usuário quer, transforma o trabalho da implementação muito mais fácil, porque já foi testado, então eles dificilmente vão ter que retrabalhos absurdos de realmente, não, jogamos para o mercado e ele trouxe um feedback que ele não quer nada daquilo. Esse tipo de feedback a gente já teve na fase de teste. Então, o pessoal de implementação, eles acabam tendo que trabalhar nesse cenário muito mais em ajustes, em customizações, do que de fato trabalhar a base dos projetos. E isso todo mundo ganha, né? A empresa ganha, a equipe de implementação ganha, e isso é muito importante. A gente percebe com isso, então, que tem uma sinergia muito grande no design thinking, nesse modelo e nas ferramentas que ele apresenta, para a gente trabalhar de uma maneira mais assertiva, tá?
Eu, em particular, eu tenho uma pegada muito de transferir esse conhecimento através de ferramentas. Então, sim, tem uma parte que eu gosto muito de embasar a teoria, de mostrar qual que é a linha de pensamento, porém, eu gosto muito de apresentar as ferramentas e, em sala de aula, inclusive, mostrar como que essas ferramentas se comportam. Então, exercícios, cases reais ou fictícios, mas aplicando a ferramenta, os Canvas e os templates, os workbooks, para, de fato, a gente testar e aprender. E é isso que a gente vai ter no dia, tá, pessoal? É muito importante isso daí, porque eu, em particular, acredito que a inovação, a gente só fala que uma solução é inovadora se o usuário adotou aquela solução, tá? Para isso, então, já mostra que, assim, para a inovação acontecer, ela tem que ser prática, ela tem que ser real. Eu gosto de dizer que o aprendizado, para ele também ser real, ele não é teórico, ele é prático. Então, vocês podem esperar muito de um curso de Design Thinking comigo, muita coisa prática. Eu acredito nessa linha de pensamento, nessa linha de abordagem. Bom, como que o Design Thinking acontece, pessoal? O Design Thinking, ele tem três pilares muito importantes. O primeiro deles, sem sombra de dúvida, ele acaba sendo a empatia. A empatia é uma habilidade humana que quase todos nós temos. Quase todos nós, eu dou uma risadinha porque quase todos nós, porque ela sim é uma habilidade que quase todos os seres humanos nascem com, porém existe um perfil, que são dos sociopatas, que eles não conseguem acessar essa habilidade humana. Tá? Ele não consegue se colocar no lugar do outro, ele não consegue sentir o que o outro sentiria, mesmo aplicando ferramentas. Tá? É muito importante a gente entender o porquê que a empatia se torna um dos pilares do Design Thinking. Lembra que eu falei agora há pouco que o Design Thinking ele é o centrado no ser humano? Então significa que no centro eu tenho que olhar para o ser humano. O ser humano ele vai guiar tudo. No caso, o ser humano a gente chama muito de usuário, tá? E aí vai depender muito também da área que você trabalha, do viés de metodologia que a sua empresa adota. Então, pode ser usuário, pode ser cliente, pode ser consumidor, mas vale a gente entender que entenda o contexto para você saber exatamente qual a terminologia que eles estão usando, mas é entender que tem uma pessoa ali. E existem várias ferramentas que auxiliam a gente de fato a extrair a essência dessa pessoa, extrair dela o que ela dá valor. Isso é muito importante, porque quando nós assumimos que é um projeto com desenvolvimento, com viés de inovação, a gente tem que impactar positivamente a vida daquela pessoa com a solução que a gente apresentar, a ponto de que ela realmente perceba que aquilo tem um valor e ela, a partir daquele momento, né, de que ela tem contato com aquela solução, pode ser um produto ou um serviço, ela mude algum aspecto da vida dela. Isso é inovação. Quando você consegue, de uma maneira empática, extrair dela o que ela dá valor e você aplica esse valor na sua entrega, no seu produto, no seu serviço. Outro pilar é a colaboração. A colaboração ela acontece num projeto de diversas maneiras. A primeira maneira, que sem sombra de dúvida é que eu falo, começa com uma equipe de trabalho. É a gente perceber que essa equipe de trabalho, ela precisa primeiro ser multidepartamental, ela precisa ser multifuncional. Então, você, numa equipe de projeto, você precisa de fato envolver todas as principais áreas relacionado àquele problema. Então, você tem que conversar com o pessoal de TI, e aí dentro de TI a gente também pode enxergar uma segmentação de acordo com o problema e desafio que a gente está perseguindo. A gente tem que envolver o cara do marketing, a gente tem que envolver o pessoal do comercial, a gente tem que envolver muitas vezes o pessoal do jurídico, de compliance, para saber o que pode e o que não pode, para saber o que esbarra em questões legais ou governamentais. Dependendo da empresa, tem o pessoal de relações governamentais também. A gente tem que envolver o pessoal de compras, a gente tem que envolver o pessoal de logística. Obviamente, tudo depende muito de projeto para projeto.
Mas é importante a gente enxergar de verdade todo mundo que pode trabalhar a favor do nosso projeto. E eu costumo dizer, uma boa equipe de projeto, ela não tem mínimo do que umas 5 a 7 pessoas. Exatamente por essa questão de você precisar de uma equipe multidisciplinar, que pense em todos os aspectos da solução que vocês vão pensar. Tá? Então começa aí a colaboração, já na formação da própria equipe que vocês estão criando. Outro aspecto da colaboração é enxergar que você pode sim trabalhar em conjunto com o seu cliente. Por que não? Eu costumo dizer, é muito egoísmo da nossa parte achar que nós que estamos sentados do outro lado da mesa, a gente vai ter uma epifania e vai conseguir criar uma solução que atenda à dor que você não passa. Você não sente a dor que o cliente está passando, quem sente de fato é ele. Você não sabe o que é estar na pele dele. Tudo bem, você já pode ter sido um cliente um dia, mas é o que eu falo, hoje você não é mais. As coisas mudam muito rapidamente. Então, por isso a necessidade de, lembra, da empatia, da gente empregar algumas ferramentas para extrair dele. E para isso a gente pede ajuda dele. Então, tem a parte da famosa cocriação. Gente, uma sessãozinha de cocriação de 1, 2 horas com o cliente para pensar em possíveis soluções, vocês vão ver que vai aparecer coisas muito legais, muito interessantes ali. Existem uma série de ferramentas também para a gente fazer, para a gente aplicar e tirar isso daí deles. Tem vários modelos de sessão de cocriação, por exemplo. O último pilar, e não menos importante, é o pilar da experimentação, da famosa prototipação. Eu gosto muito de falar primeiro experimentação, depois prototipação, porque isso significa que protótipo você prototipa só produtos, mas você consegue experimentar ideias. Você não prototipa ideias, você experimenta ideias. Isso significa que vocês entendendo o sistema, como funciona a lógica do design thinking e as ferramentas disponíveis, vocês sim conseguem testar, validar, experimentar processos, por exemplo. Processos de sistemas. Não estou falando de um protótipo, de um produto, de uma manifestação digital. Não, a gente pode sim validar uma ideia, validar um sistema, validar um fluxo através dessa metodologia. Então, ela é uma metodologia, é um método muito interessante porque a gente consegue, de fato, o design thinking, ele é aplicável a qualquer área de conhecimento humano. Por quê? Ele é muito mais uma abordagem de resolução de problema do que outra coisa. Tá? Bom, pessoal, a questão da empatia, aproveitando para me aprofundar um pouquinho mais, é como eu falei, é exatamente essa habilidade que o ser humano possui de compreender e viver o sentimento de outras pessoas. É um pouco equivocado aquele termo de você se colocar no lugar do outro, porque é muito mais além de se colocar no lugar dele. É de fato de você sentir, de você conseguir respirar o sentimento dele, respirar o que ele está de fato ali sentindo e percebendo e todas as leituras decorrentes disso. É uma questão muito rica para um projeto, porque vocês conseguem extrair o melhor dali daquelas pessoas, tá? Aqui vocês estão vendo agora no slide alguns trechos de ferramenta. Então, vocês veem ali no canto superior esquerdo uma jornada de usuário. É exatamente você mapear o processo que o usuário faz do começo, que ele percebe, do ponto zero, que é quando ele percebe que ele tem a dor, que ele percebe que ele tem aquele problema que ele precisa resolver, e aí você vai destrinchando em todos os momentos, até o momento de pensar em retorno, até o momento, né? Então vamos lá, você percebe que tem a dor, ele pesquisa, ele entra em contato, ele pede um orçamento, ele fecha o serviço, ele compra o produto, ele tem o consumo do serviço, do produto, aí ele pode ter um pós-vendas,
ele pode ter uma recompra, enfim, e assim por diante. No canto superior, agora do lado direito, eu estou fazendo ali, sou eu por acaso na imagem, eu estou fazendo um mapeamento de usuários extremos. Em desenvolvimento com uma abordagem do Design Thinking, a gente evita de trabalhar as 20 personas que geralmente a companhia identifica. A gente fala muito de um termo chamado usuário extremo. Nós acreditamos que num desenvolvimento de uma, né, de uma solução, você não precisa pensar em todos os 20 pessoas, 20 comportamentos diferentes, 20 todo no número genérico, tá? Mas é para mostrar que realmente, geralmente, tem muitas pessoas que a gente identifica. Mas em termos gerais de uso de um produto ou serviço, a gente só precisa olhar para quem está nos dois extremos. Então, de fato, né, pega a curva de uso e a gente só precisa focar nesses dois. Por quê? Se a gente consegue criar uma solução que atenda os dois extremos, todo mundo que está no meio, que por acaso, né, é a grande massa, acaba sendo atendido por tabela. E aí você fala, Bruno, quem é que são os usuários extremos? Eu vou detalhar muito mais isso no curso, mas basicamente o que vocês têm que ter em mente é que são pessoas que se identificam muito forte com o problema que você está enfrentando e geralmente são pessoas que têm comportamento bem antagônicos. Então, são pessoas que um comportamento de um é muito diferente do comportamento do outro. Não significa obrigatoriamente que um gasta muito, gasta pouco, ou usa muito, ou usa pouco. Essas podem ser características, mas não é uma obrigatoriedade, ok? Mas a gente enxerga exatamente dois grupos bem específicos e bem singulares, que são pessoas que de fato têm uma relação muito profunda. Vou dar um exemplo. Geralmente são aqueles clientes, aqueles usuários, que quando a gente pergunta a respeito de um problema, ele te descreve com tanta profundidade, tanta riqueza de detalhes, que eles acabam montando um filme na nossa frente. Esses geralmente são os usuários extremos, que é exatamente na figura que está no canto inferior esquerdo, que tem um usuário extremo sendo entrevistado, para a gente tirar o melhor dele. E aí no outro canto, no canto inferior direito, você vai ter uma sessão ali de alinhamento, de apresentação e de grupos de trabalho. Na foto vocês estão vendo aí três grupos de trabalho discutindo as etapas de projeto. Tá? Falando um pouquinho mais de colaboração, como eu falei, trabalho em grupo é sensacional, ele é muito rico, porque a gente tem que trabalhar com vários pontos de vistas, várias experiências diferentes, e isso de fato abre uma, uma porta muito grande que traz muita quantidade de alternativas e possibilidades. Sem sombra de dúvida, essa é a verdadeira riqueza da colaboração. Eu trouxe aqui um caso para vocês, que é um projeto que foi da Hive Lab no ano passado. A gente atendeu o governo da Malásia, a unidade de planejamento e manejo administrativo da Malásia, porque eles tinham muito problemas de foco de dengue. E aí a população começou a reclamar e tudo mais. Numa parceria com a Cisco System, a gente então desenvolveu em 3 dias, envolvendo alguns funcionários, a gente conseguiu identificar tendências, aproveitando um crowdsourcing de relevantes dados sociais, ambientais e de saúde, para acabar com esses focos. Então, foi um projeto muito legal. Em 3 dias, eles conseguiram mapear os usuários, mapear o problema, enxergar exatamente todo o ecossistema, pensar em possíveis soluções e prototiparam e testaram com o usuário. Dessa imersão de 3 dias, pessoal, o que saiu? A gente conseguiu criar uma solução utilizando praticamente com custo zero. Por quê? A gente utilizou um sistema de vigilância dos próprios prédios públicos para fazer a identificação de focos de dengue e malária, no caso de focos de água parada, nos prédios públicos da Malásia.
Foi quase de graça porque a rede de câmera de vigilância já estava instalada e a gente só precisou de algumas horas de trabalho de alguns desenvolvedores para fazer a conexão das imagens que estavam sendo captadas pelo sistema de vigilância com o sisteminha de reconhecimento de poças de água, que foi um sisteminha que foi desenvolvido pela Cisco em questão de horas. Então, olha o tamanho, a riqueza de você trabalhar com um grupo, né, diverso de parceiros. O governo chamou um parceiro de tecnologia, que era a Cisco, que chamou a gente montou uma equipe e foi sensacional. E mais interessante ainda, a gente estava numa equipe de brasileiros, uma equipe de brasileiros trabalhando com um grupo na Malásia, e esse grupo era só mulheres islâmicas. Então a gente tinha uma barreira cultural muito grande para ser ultrapassada, por questões culturais e religiosas, né, culturais vindas por causa da religião, elas não tinham nem tanto costume de interagir com os homens em si. Mas foi sensacional, no final foi uma experiência super legal que o Design Thinking proporcionou. Falando de experimentação, significa você testar antes de gastar todo o seu dinheiro. Eu sou muito prático nessa hora. Em vez de você gastar todo o seu budget, toda a sua verba numa grande ideia que você teve aleatoriamente, você primeiro, em pequenas proporções, você vai então destinar uma pequena porcentagem do seu budget total para você testar, você validar com o seu usuário aquela sua ideia, para saber se vai valer a pena ou não. Eu trouxe aqui um caso muito interessante para vocês, que é do Facebook. Ele lança em média 260 testes por dia. E é o que eu falo assim, se todo dia entra em média 260 testes diferentes, imagina o quanto eles não têm que ter no gargalo para entrar 260 todo dia. E é o que eu sempre falo, se uma das maiores empresas do mundo tem essa preocupação, por que você não deveria ter? Na imagem do lado, eu estou mostrando aqui um projeto bem mais simples, que é exatamente colocar a mão na massa para você construir e enxergar um sistema. Para vocês enxergarem aqui, esse grupo de mulheres, elas estão construindo um sistema, um fluxo de um serviço. Então, a borracha significa uma coisa, a cola preta significa outra. Elas precisavam prototipar de uma maneira rápida para ver se fazia sentido e se o usuário ia percorrer aquele caminho em tanto tempo. Foi muito legal. E do ladinho é uma caixa que a gente chama de protobox, carinhosamente eu chamo de protobox, que é uma caixa que eu carrego com vários materiais exatamente para essas prototipações. Por que a gente faz isso, pessoal? Porque as pessoas, elas geralmente não sabem o que querem até a gente mostrar para elas. Isso significa que, de fato, a gente precisa fazer esse trabalho investigativo para extrair o que elas dão valor e pegar esse extrato valoroso e aplicar na nossa solução para que, de fato, a gente construa algo que elas sempre desejaram, que elas sempre deram valor, mas elas nunca perceberam isso. Steve Jobs tinha essa linha de pensamento. Bom, a principal ferramenta que trabalha o Design Thinking é o duplo diamante. O duplo diamante, ele é uma ferramenta que foi criada pelo British Design Council, que é um órgão lá na Inglaterra, onde eles só estudam processos. É fantástico. Recomendo vocês darem uma pesquisada, de design mesmo, council, de conselho. Acho que é .org, se não me falha a memória. A primeira ferramenta de fato, estudo de modelo de processo foi o duplo diamante. Tá? O duplo diamante, ele enxerga o seguinte, eu tenho dois diamantes, duas formas geométricas em forma de diamante, uma do lado da outra. O primeiro, que é exatamente para a gente estudar o problema, e o segundo, que é para nós enxergarmos a solução. Por que é um duplo diamante? Porque no primeiro momento a gente vai partindo de um desafio muito bem determinado. Ninguém começa um projeto de inovação sem saber onde vai chegar.
onde vai chegar não, desculpa, qual é o desafio que vai trabalhar. Então, tem que deixar muito claro qual que é o desafio, qual que é o problema que a gente enfrenta que vai ser trabalhado. A partir desse desafio determinado, a gente entra numa primeira fase que a gente chama de descobrir. Então, a gente vai divergir o nosso olhar, abrir o nosso prisma, né, o nosso espectro de visão, para tentar descobrir o máximo possível de informações que você tem deste problema. Na sequência, a gente, né, depois que você levantou tudo que você poderia sobre o entendimento daquele ecossistema, do seu produto, do seu serviço, da jornada que o usuário faz de consumo, da experiência, dos feedbacks, aí você tem tanta informação que você consegue o quê? Convergir o seu olhar para enxergar possíveis caminhos. Então você enxerga muito bem quem é o seu usuário extremo. Então você define aí. Quando você começa a definir as coisas, o seu prisma vai começando fechando de novo, né? Então você vai convergindo o seu olhar. Neste momento é o momento que a gente começa então a definir muitas coisas e a gente fecha o primeiro diamante. Nesse instante é quando a gente começa a falar de, bom, eu já sei quem é meu usuário, eu já sei qual é a jornada atual do serviço e que esse usuário faz dentro do consumo do produto ou do serviço. Agora é a hora da gente falar de possíveis soluções. Na hora que a gente começa as sessões de cocriação, né, de pensar em novas soluções, o seu olhar começa o quê? Abrir de novo, porque vai vir uma enxurrada de possibilidades, uma enxurrada de novas ideias e soluções que podem vir a ser um grande acerto. Neste momento, então, o seu olhar abre de novo e aí você começa a ter muitas possibilidades. Mais uma vez, chega o momento de você tomar algumas decisões, que é basicamente você escolher dentro de toda a lista das suas possíveis ideias, quais você vai de fato prototipar, você vai experimentar. Então, é o momento que você escolhe uma e você vai construir a sua experimentação, o seu protótipo, para testar com o seu usuário. Quando você testa com o seu usuário, você vai coletando feedback e você pode. Eu costumo assim, faço umas três, quatro sessões com o usuário, eu já faço uma correção no próprio protótipo para testar com uma nova leva de usuários. E aí, o que a gente tem no final, depois do teste? A gente tem uma especificação técnica da solução que foi previamente gerada, tá? É bem comum a equipe de projeto, se existe uma equipe de projeto oficial, e ela se tiver tempo, ela pode escolher outros itens de ideias para também colocar na construção do protótipo e no teste com o usuário. Mas é importante, de novo, ressaltar que a entrega final é uma especificação muito bem assertiva, que já foi testada e validada com o usuário, da solução pensada. Essa é a principal ferramenta, o principal modo de pensar. Você vai ter aí no mercado diversas escolas, diversas consultorias que criam modelos desse processo, mas todos surgem a partir do momento que o duplo diamante aparece, tá? Cada um vai criar uma etapinha ou outra, porque acha, não, porque aqui eu acho que tem que ter mais uma etapa, eu tenho que dar mais atenção, mas o modelo mental é o mesmo nesse sentido. Para finalizar com vocês, eu queria muito que vocês pensassem sobre uma citação do Laszlo, que foi um dos fundadores da Bauhaus, que Bauhaus foi uma escola artística de curto período de tempo na nossa história, mas que influencia muito os dias de hoje. E foi exatamente quando nós, designers, que se você desenha qualquer tipo de processo, até para você acordar e chegar na porta do seu trabalho, seja um designer que você desenhou o processo para estar lá, a gente tem que pensar nisso, que o design ele não é uma profissão, é uma atitude. Porque a gente precisa pensar em quê? Em relacionamentos, porque são tantas exigências que a gente tem que pensar para resolver um problema nos dias de hoje, que se a gente não pensar em como que esses fatores se relacionam, a gente nunca vai conseguir ter um pensamento assertivo. A gente não vive mais numa linha de produção, né, da era industrial, que era um, dois, três, uma coisa bem linear.
Hoje em dia, todos os elementos, eles interferem simultaneamente numa velocidade surreal e a gente precisa estar pronto para essa jornada. Essa jornada começou um pouquinho hoje, com esse nosso bate-papo, e ela, sem sombra de dúvida, ela vai longe, tá? Eu queria agradecer a presença de vocês. E alguém tem alguma dúvida? Ninguém se manifestou, né, durante. Vamos lá. Fiquem à vontade para as dúvidas. Roberto chegou no fim, mas não tem problema, Roberto. Depois você vai conseguir ter o acesso ao vídeo que foi gravado. Boa! A gravação vai estar no blog. Legal. Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida sobre algum ponto que eu passei? Bom, alguns recadinhos. Primeiro que vocês podem conversar com a equipe de vendas amanhã sobre o curso. Isso é um curso muito prático. Eu mostrei para vocês algumas ferramentas que a gente vai utilizar. Então, a gente vai utilizar o duplo diamante, a gente vai utilizar a jornada do usuário, a gente vai utilizar uma série de templates de workbooks que vocês vão sair da sala de aula e vão conseguir aplicar no negócio de vocês. Isso é muito, muito importante. Essa é a minha pegada. Eu acredito que inovação vocês vão aprender colocando a mão na massa. Então, esperem realmente, sim, uma parte teórica, que não vai ter como fugir, mas principalmente ferramentas para vocês aplicarem. O próximo curso, ele é o dia 6 e 20 de outubro, então já reservem na agenda de vocês, conversem com a equipe. Nos próximos dias eles vão entrar em contato com vocês e estão todos convidados. Vai ser aos sábados, viu? A turma é uma turma aos sábados, dia 6 de outubro e 20 de outubro. Vamos lá, tem uns recadinhos. O pessoal está falando que não tem dúvida. Gosto. Mentira, gosto quando tem dúvida. Expressar, não sei, é isso mesmo. O Carlos Eduardo está falando que ele está ansioso pela oportunidade de aprender e é um modelo de desenvolvimento de grande interesse. Sem sombra de dúvida, você vê esse modelo sendo aplicado em diversas empresas. Você vê, inclusive, grandes empresas tendo especialistas contratados para aplicar a metodologia do Design Thinking. Você vê a IBM fazendo fortemente isso. Você vê a Cisco utilizando isso, a Adobe, e é o que eu sempre falo, quando os grandes começam a ter especialistas para facilitarem esses processos em equipes diversas, é porque o lance é sério. O Eric está falando que ele acha que o segredo dos novos modelos da inovação em si é a empatia e, de fato, saber sentir e entender o usuário. É muito importante isso, Eric. E para fechar com chave de ouro, eu queria até falar exatamente a importância da empatia. Hoje, no Vale do Silício, nas universidades, os cursos mais procurados por profissionais de tecnologia são cursos relacionados ao entendimento da psique humana. Estou falando de psicologia, eu estou falando de antropologia, então é o que eu sempre falo, né? Os caras estão muitos anos na nossa frente. Se lá eles estão respirando, o pessoal de tecnologia está respirando psicologia e temas relacionados, a gente não pode ficar para trás. E a gente tem que aprender a utilizar isso no nosso dia a dia. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi um super prazer estar com vocês aqui. E eu espero conhecê-los em breve.
Um grande abraço, obrigado, boa noite.